Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos agora iniciar mais uma aula de História da Arte. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então, galerinha, na aula anterior, nós vínhamos falando sobre a importância de preservar a tradição oral e vamos dar continuidade falando da importância de fato de preservar essa oralidade e a melhor forma de preservar é conhecendo, é estudando, né? Porque a gente só valoriza quando a gente tem um mínimo de sensibilidade e conhecimento, tá? Então, é a partir desse contexto que nós vamos falar da figura de um líder espiritual africano que durante muitos anos ele deixou seus ensinamentos, né? Numa região da África, um reino, inclusive muito antigo, o reino do Mali, e lá ele passou, né? Eu estou falando do Thierno Bako, ele foi responsável por passar essa cultura oral, né? Esse conhecimento através da oralidade. E o que como a gente já sabe, algumas tradições africanas, né? Alguns povos africanos, eles deixaram muito do seu conhecimento através de quê? Da oralidade, tá? Então, como a gente já falou, muitos desses povos não tinham conhecimento, né, na questão da escrita, tá? Da leitura, mas eles tinham uma leitura de mundo, né, um grande conhecimento. E aí foi dessa forma que eles passaram, né, a sua tradição, seu conhecimento para as futuras gerações. Então, ainda falando, né, desse grande líder espiritual, né, foi a partir dos seus ensinamentos, né, que se desenvolveu uma peça teatral, né, que vinha falar exatamente da vida, né, e dos seus ensinamentos. E aí foi dirigida pelo inglês Peter Brook. Ele foi responsável, né, por trazer para o teatro essa tradição africana. A gente sabe que os povos africanos são extremamente resistentes, né? Durante muitos anos eles foram proibidos, né, de passar sua cultura, sua arte. Então, foi dentro, né, desses ensinamentos do Thierno que o inglês Peter ele desenvolveu, né, uma pesquisa, né, e aí ele veio contar, né, a história de Thierno, tá? Então, a partir daí ele vinha, né, mostrar a tradição, né, a vida, ou melhor, a prática desenvolvida por Thierno. Então, de que forma que tudo isso foi passado, né? Então, o Thierno defendia o respeito, né, entre as pessoas e, principalmente, a questão dos seus ensinamentos religiosos, mostrar a questão da tolerância, tá? E eles tinham, né, a partir dos seus ensinamentos, alguns princípios, e esses princípios eram passados, né, para os jovens. E ele dizia o seguinte, que não existia apenas uma verdade, né? Para ele, existia 3. E aí ele diz que uma é a minha, a sua e a do mundo. Ou seja, para ele, a verdade é algo inatingível, né?
Então, foi a partir de todos esses ensinamentos que Peter Brookes, como um grande, né, ator, ele veio trazer essa peça que vinha exatamente interpretar a vida e os ensinamentos desse sábio africano. Então, ele se utilizou-se, né, de vários elementos para poder, esses elementos épicos, para poder mostrar, né, um pouco, um recorte histórico da vida do sábio. Então, para isso, ele desenvolveu, né, alguns conceitos, né, e entre esses conceitos, nós vamos trazer um que é interessante estudarmos e conhecermos, que é exatamente, faz parte, né, de todo o ensinamento da tradição africana, que é os crioudos. Então, o que é que significa, na linguagem, né, africana, o que é que significa o criou, né, ou como queira pronunciar, né, a palavra cuja origem se pronuncia criou. Então, esse termo corresponde exatamente, né, o significado que vem significar o quê? Sangue, né? Então, veja que tem aí todo um significado dessa tradição, né, que foi passada pelos antepassados, né? Ou melhor, eles conseguiram, ao longo dos anos, trazer essa tradição para os mais jovens. Então, pessoal, a partir desses recursos cênicos que o artista utilizou para contar um pouco a história, a gente pode perceber que a própria, né, o figurino, as luzes, os cenários, tudo isso vem fazer parte do espaço cênico para contar a vida desse sábio. Então, a partir desse contexto, a gente percebe que esses elementos, eles vêm de fato contribuir, né, para, inclusive, as pessoas que estão ali assistindo a própria plateia, vêm entender um pouco, né, sobre esse público, sobre esses ensinamentos, né, principalmente ensinamentos de tolerância, que o Tierno, ele passou, né, para os seus povos, toda essa sua tradição, baseada, né, principalmente no respeito entre as pessoas e a própria questão da paz, né? Então, galerinha, a gente percebe também que, segundo os ensinamentos do Tierno, a oralidade, para ele, existia todo um significado, né? Para ele, a oralidade, ela era algo sagrada, né? Porque, a partir dela, por isso que é onde entra o papel da arte, ela vai ser uma transmissora, né, de paz. E é isso que os griots, né, eles vêm utilizar, desses instrumentos, né, de transmissão, exatamente para poder que, no caso, esses jovens, eles tragam esses ensinamentos para sua vida. Então, para quem ainda, né, no caso, vocês ainda têm alguma dúvida sobre a arte dos griots, né, os griots eram exatamente esses conselheiros, né, esses conselheiros dos reis. Então, eram esses homens sábios que eram chamados, né, também para passar para os mais jovens. Nessa primeira imagem, você vê exatamente essa tradição oral sendo passada através do Tierno, e na imagem de baixo
o Peter, que foi responsável, né, pela interpretação, né, e contar um pouco dessa tradição. Então, galerinha, ainda, né, falando da tradição oral e a importância de preservar essa cultura, eu trouxe uma imagem, né, chamada de Paper Babal. Ele é um crioute e é responsável, né, por ainda trazer essa tradição até a atualidade. Então, ele mora no Rio de Janeiro e aí ele também dá aulas de percussão e mostra um pouco, né, da tradição dessa cultura, e a gente percebe como, de fato, a gente tenta preservar, né, esse conhecimento, passando, né, através dos estudos. E aí a importância da arte nesse processo. Então, galerinha, chegamos a mais o fim de uma aula. Espero que vocês tenham gostado e percebam aí a importância, né, de conhecer sobre esses povos tão ricos que deixaram aí uma cultura gigantesca para nós. Então, muito obrigada e até a próxima.